Bruno perguntando aqui, o gestor do RISA diz que se os FIAGRO tivessem surgido antes, talvez os fundos imobiliários de terras agrícolas já nasceriam diretamente como FIAGRO. Eu concordo plenamente e acho que os fundos de terras agrícolas vão ficar por aí. Acho muito pouco provável que eles façam novas emissões para crescer esses fundos. Porque com a nova lei dos FIAGRO, ela é melhor, né? Inclusive, a lei do FIAGRO, ela mexe numa coisa muito mais antiga que a lei do arrendamento das terras, que tem algumas regras bem restritivas e tal. A lei do FIAGRO, ela cria o arrendamento atípico, o contrato de arrendamento atípico, dizendo assim, se o dono do imóvel, se o dono da terra é um FIAGRO, vale o que tiver no contrato. Se o dono da terra sou eu, você, Bruno, a lei engessa pra caramba as condições de preço, de renovação, de atualização, tal, do contrato de arrendamento. Se o dono da terra é um FIAGRO, vale o que tiver no contrato. Então é um atípico, certo? Então o que eu acho mais provável? Inclusive que esses fundos imobiliários, BTRA, RISA Terrax, tem mais um de agro do BTG, se não me engano, em algum momento convoque uma assembleia para mudar de FI para FIAGRO. Vão mudar o regulamento, vão mudar aqui a característica do fundo para ele se tornar um FIAGRO. Isso é possível, é permitido, e eu acho que provavelmente é esse o caminho. Terra dentro, né? Terra agricultável dentro de FIAGRO. Então concordo com ele e acho que esses fundos vão acabar convocando a assembleia para virar FIAGRO. Pergunta do FI Newspaper. O que acontece com o FI de tijolo se ele recebe uma proposta de compra de um imóvel, por exemplo, 20% acima do laudo que marcou o valor patrimonial? O administrador precisa remarcar o VP ou só no próximo laudo? Ele vai remarcar o valor patrimonial. Na verdade, o valor patrimonial de um fundo ele é calculado todos os dias, certo, meu caro? Porque muda todo dia a posição de caixa, de obrigações financeiras e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Ele vendeu o imóvel, uma parte ele distribuiu como o lucro como dividendo, outra parte provavelmente ele fez uma retenção. Dentro do mesmo mês ele pode ter realocado esse valor que ele não precisa distribuir, então ele pode ter comprado um outro imóvel, ele pode ter, como o Telos vai fazer agora, feito o pré-pagamento de dívidas, então ele vai mudar completamente o valor patrimonial dele, só por essa mudança de ativo imobilizado por ativo líquido e tudo mais que for feito com ativo líquido. Distribuição de lucro, retenção de lucro e a destinação do valor do principal. Então ele não precisa remarcar todos os outros imóveis, concorda? Não sei se será essa a sua pergunta. E esse imóvel que foi vendido acima do VP, ele faz com que todos os demais laudos, você vai chegar à conclusão que todos os demais laudos estão iguais, assim, 20% menos do que deveria ser o valor do imóvel? Não, às vezes é um imóvel específico, numa situação específica, numa região que mudou por algum motivo, mudou o plano diretor antes, depois do laudo de avaliação, uma coisa assim. Então, na minha opinião, o gestor ele atualiza o VP imediatamente, né, de um mês para o outro, você já vai ver mudança no valor patrimonial, e isso não deveria levar a uma remarcação de todos os demais ativos imóveis do fundo. Bom, mais um comentário do FI Newspaper aqui, ó, que a lei do FIAGRO ainda permite aportar imóvel em troca de cota sem ter que pagar imposto. Sem dúvida, esqueci disso, é uma grande vantagem. Sem ter que pagar imposto por ganho de capital na hora do aporte. Também é mais flexível quanto o lastro para enquadrar a operação, sem dúvida. Ó, o Paulo está dizendo aqui, ó, diversos fundos imobiliários estão vendendo imóveis com alto ganho de capital, porém não vejo os VPs aumentando da mesma forma. Por um pouco de tudo que a gente discutiu com a sua pergunta, né, e agora com a pergunta do FI Newspaper. Sai um ativo imobilizado, entra dinheiro, parte do que entrou fica no fundo, porque não é lucro, mas fica no fundo ao valor de compra do imóvel, a outra parte é distribuída, pode distribuir 95%, ou 96%, ou 97%, ou 98% daquilo. Então, uma parte é distribuída, uma parte menor é retida, e daquilo que não é distribuído, porque era o valor principal, pode ter uma outra destinação imediatamente que já muda o valor patrimonial, enfim. Não é uma operação,
que vai mudar todo o valor, quer dizer, vai mudar todo o valor patrimonial, mas não vai levar um salto no valor patrimonial, né?